Me interrompa se você já ouviu essa história antes. Um fã de Resident Evil, brasileiro, não entende muito de inglês, não sabe ler o idioma inglês, não sabe falar o idioma inglês, gosta muito da série Resident Evil, porém ele não consegue entender muito bem a história, o lore da série que ele tanto gosta. Então, ele resolve ir na internet, né? Resolve procurar um site aqui, brasileiro mesmo, em português, para poder se aprofundar mais na história do jogo, de repente descobrir alguns segredos, alguns mistérios também, de curiosidades, né, que possa haver no jogo. E aí esse rapaz encontra um site que se dispõe a ser a database daquele jogo. Basicamente, esse site se propõe a ser o seu centro de informações definitivo para Resident Evil. Você fica empolgado, você fala, poxa, que legal, são pessoas que trabalham 24 horas por dia para manter uma biblioteca lotada de informação de Resident Evil, todas as dúvidas que eu tiver, tudo que eu não entendi sobre a história do jogo, vou poder esclarecer nesse site. Esse garoto entra no site, todo empolgado, mas ele percebe que, ao invés de falar de Resident Evil, a host, a proprietária do site, é tão vaidosa que parece que ela fala mais de si mesma do que dos próprios jogos. Ela quer aparecer o tempo inteiro, ela não consegue fazer um vídeo apenas explicando uma história, não, ela tem que fazer piadinhas, ela tem que aparecer mostrando a cara dela no vídeo o tempo todo. Com o passar do tempo você vai assistindo o canal dela e você vai percebendo que aquelas informações que ela está passando não são informações acadêmicas, passadas de uma forma imparcial, de uma forma jornalística. Não, ela tá basicamente fazendo uma conversa de comadre ali com você. Ela tá falando a opinião dela sobre aquelas informações. Ela está sendo tendenciosa e fazendo com que você, o telespectador, a audiência dela, acabe sendo tendencioso também, que você compre as opiniões dela e você comece a replicar as opiniões que essa apresentadora tem. No final das contas, depois que você começa a acompanhar por mais de um ano o canal desta pessoa, Resident Evil Database, você percebe que, na verdade, todas as informações que você está recebendo ali, você poderia simplesmente procurar no Wikipedia, no Google, que você ia encontrar a mesma informação. Só que, como você está vendo através do canal dela, você não está colhendo, absorvendo apenas as informações oficiais. Você acaba absorvendo também as opiniões pessoais dela e transformando essas opiniões em sua própria opinião. Então você percebe que você está sendo influenciado por essa pessoa. Uma pessoa extremamente narcisista, uma pessoa que faz questão de aparecer primeiro do que a notícia de Resident Evil. Você percebe que a intenção dela ao fazer o canal é se promover, é aparecer com a cara dela mais do que o conteúdo de Resident Evil. O conteúdo fica em segundo plano e em primeiro plano fica ela. Ela quer que ela seja a estrela. Tanto que não é difícil você achar vídeos que ela tá simplesmente gargalhando por uma piada que ela fez a respeito de Resident Evil e que ela acha que é a piada mais engraçada do mundo. E todas as pessoas vão estar rindo ali igual ela tá rindo. Então, na verdade, no fundo, a proprietária desse site, ela não quer falar de Resident Evil. Ela não quer que você entre lá para saber coisas a respeito de Resident Evil. Até porque você tem 1000 opções na internet diferentes para poder ter acesso a essas informações. Ela quer que você seja fã dela. Não fã de Resident Evil, mas fã da Monique. Tem dias que a gente acorda igual a Rihanna. What's my name? Meu Deus do céu! Vocês viram? Vocês viram sobre o que eu estou falando? Cara, isso não teve graça nenhuma! Essa pessoa é considerada a embaixadora de Resident Evil no Brasil e é esse o tipo de conteúdo que ela produz? Uma piada que só ela entendeu e só ela achou graça.
É sério que ela deveria estar postando esse tipo de coisa num canal oficial, o Resident Evil Database, o centro de informações, a base de informações principal de um brasileiro a respeito de Resident Evil? Uma bobagem dessa, uma palhaçada dessas, uma groselha dessas. Sério, vamos comparar esse site aí, nem um pouco profissional que é esse canal Resident Evil Database, com um canal americano chamado Ink Ribbon. O canal Ink Ribbon, ele fala curiosidades da série Resident Evil, ele faz listas sobre as 10 coisas mais interessantes sobre a série Resident Evil, e em nenhum momento, quase nenhum momento, ele fica tendo que recorrer a fazer piadinhas ou aparecer na câmera o tempo todo pra mostrar a carocha, a cara dele. Ele não quer se autopromover. Você não fica vendo o Kai lá do Ink Ribbon, né, que ele é o dono do canal, aparecendo o tempo todo, tentando ficar em primeiro plano e deixar Resident Evil em segundo plano, como essa Monique aqui faz. A impressão que dá é que realmente essa pessoa, a Monique, ela sente uma vontade enorme de que a imagem dela seja a prioridade, seja prioritária. E o que ela fala depois, Resident Evil, seja o que tá em segundo plano. Seja assim, você vai lá pra ver a Monique e depois, quando sobrar um tempinho, você vai ver coisas sobre Resident Evil. Coisas que ela decidir que é interessante. E, sabe, fazer piadas que ela julga ser engraçada, baseado no senso de humor dela. Recentemente, eu ouvi falar que ela estava reclamando que o canal dela tem pouco engajamento, que não tem uma retenção muito boa, que as pessoas não assistem os vídeos dela. Ela ganha muitos inscritos, ela é mencionada sempre que alguém pergunta quem é a autoridade de Resident Evil no Brasil, né? Qual representante que tem aqui. Mas assim, as pessoas não ligam muito pros vídeos dela e ela tava reclamando sobre isso em alguns dos vídeos, né? Fazendo um choramingo ali, que os fãs dela pedem pra ela reagir a vídeos do Me Compre um Café, do Nerd Crônico, de vários outros produtores de conteúdo, melhores do que ela, inclusive, que fazem vídeos realmente interessantes, que tem um carisma que ela, infelizmente, não tem. Desculpa, mas ela não possui carisma nenhum. Se ela conseguiu... Se alguém falar pra mim que ela tem carisma, se ela conseguiu conquistar alguma pessoa no canal dela simplesmente pela vibe que ela passa, eu posso garantir que isso se deve unicamente ao fato dela ser mulher. E o cara, o fã de Resident Evil, que ficou atraído por ela pelo carisma, pela pessoa que ela é, na verdade é porque é um cara muito carente. E Resident Evil, ele é muito carente de uma representante feminina no nicho de Resident Evil, porque Resident Evil possui uma fanbase majoritariamente masculina. Muitos dos canais que fazem conteúdo de Resident Evil são homens. Então o fã acabou ficando carente de ouvir uma voz feminina, um toque feminino, uma opinião feminina sobre a série. E aí apareceu a Monique fazendo essas palhaçadas e o cara começou a gostar dela. Então é o único tipo de pessoa que me falar que foi capturado e conseguiu se conectar com ela num nível pessoal, assim, do jeito dela, na minha opinião, é porque é um cara carente. Geralmente, a gente que gosta muito de videogames acaba se sendo mais, assim, pro lado do nerd, do geek. O público maior é um pessoal mais inibido socialmente, introspectivo, talvez. Então, a única conexão que o cara tá tendo com o sexo feminino é através da Monique, do Resident Evil Database. Então pode ser por isso que ele defenda ela, de repente, aqui nos comentários, ou qualquer pessoa que faça uma crítica contra ela, ele vai falar que não, ela é muito boa, ela fala muito bem de Resident Evil, o conteúdo dela é super criativo e é super interessante, mas a verdade é que não, o conteúdo dela é chatíssimo. Quando ela resolve fazer algum vídeo mais longo pra falar sobre algo técnico de Resident Evil, dá vontade de dormir, porque ela tem uma voz meio chata, tem uma voz meio anasalada de alguém que tá com o nariz entupido, e quando ela começa a falar por longos períodos, por um tempo muito extenso, você se sente como, sabe, recebendo uma bronca daquela professora chata, tá ligado? Ela é antipática, a voz dela é chata,
e outros vídeos dos outros criadores que ela tem tanta raiva, né, que ela sempre fala assim: ah, ninguém vê os meus vídeos, as pessoas pedem pra ver o vídeo de outras pessoas, mas os meus que é bom eles não vê. Isso é por inveja que ela tá tendo, e o motivo de ninguém ver os vídeos dela é porque realmente é intragável ficar até o final de um vídeo, sei lá, de 20 minutos dela falando com aquela voz de taquara rachada dela. Ninguém aguenta. Agora, os vídeos de outros canais, como por exemplo o Me Compre um Café, que fez lá um review bem detalhado sobre Resident Evil 1, Resident Evil 2 e Resident Evil 3 clássicos, são vídeos que possuem um timing legal, interessante. Esses produtores de conteúdo, eles sabem como abordar o público de uma forma que você não fica enjoado assistindo os vídeos dele. Eles são irreverentes de verdade, sem precisar forçar essas piadinhas ridículas que a Monique faz. Então é assim que eles capturam o público. Quando eu vejo um desses vídeos que ela fez o react, tem hora que eu paro de assistir o react dela e falo: cara, o vídeo é muito bom, eu tenho que assistir o vídeo solo, pra não ter que ficar vendo ela pausar o vídeo toda hora e estragar o timing, a inércia do vídeo com os comentários chatos dela, com a vozinha irritante dela. Então, geralmente, quando eu vejo ela fazendo um react de algum vídeo de outro produtor de conteúdo, eu assisto até um certo pedaço assim, e eu fico mais interessado, eu fico mais cativado pelo conteúdo que ela tá reagindo do que pela reação dela. Então automaticamente eu já fecho o vídeo e vou assistir o original para não ter que ficar compartilhando aquele vídeo tão bom, misturando com ela, né, com aquela voz de taquara rachada dela no meio, estragando toda a experiência. Então assim, pra ela mesma aí, a Monique, e pra quem mais reclama de que as pessoas não assistem o vídeo do Resident Evil Database, as pessoas dão crédito pro Resident Evil Database, falam que ele é uma das maiores autoridades de Resident Evil no YouTube brasileiro, fala que a Monique é uma grande embaixadora de Resident Evil no território brasileiro, mas os números provam o contrário. Os números mostram que ninguém tá assistindo os vídeos dela. Então, pra quem reclamar sobre isso, ou se ela mesma reclamar sobre isso, aqui está a minha explicação do porquê que isso acontece. E isso acontece porque ela é simplesmente intragável, antipática e chata pra caralho. Obrigado e tchau.